Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso de teclado online. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, que tem por título Iniciação no Teclado, parte 1. Então a gente vai ver os primeiros passos, as primeiras informações sobre o teclado e tudo mais. E depois a gente vai ter um breve resumo da teoria, para a gente começar a entender como vai funcionar os nossos estudos de teclado. Então, para começar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre cada tipo de teclado que existe, para vocês entenderem melhor e já saberem onde vocês vão focar, que tipo de instrumento vocês vão focar em adquirir. Então, nosso primeiro modelo de teclado que tem são os arranjadores, que são os mais comuns, são os mais populares. E é uma característica dos arranjadores é que eles possuem ritmos e timbres. Então, a maioria dos arranjadores vão ter aquelas ritmos eletrônicos e são muito utilizados também esses ritmos para apresentações solo e tudo mais. Eles são focados em acompanhamentos. Então, eh, os arranjadores eles têm bastante acompanhamentos. Aqueles acompanhamentos com bateria e baixo e tudo mais que você toca como se fosse tocar junto com uma banda. Ele tem várias linhas assim, então a linha de entrada ela é muito utilizada por iniciantes, então tem uma linha muito popular do Yamaha. Antigamente eram os PSRs, mas agora eles foram substituídos pela linha PSRE, então tem o 410, o 310, então tem vários. E, e tem a linha profissional também de arranjadores, que é utilizados por muitos músicos que tocam uma carreira solo. Então o cantor precisa cantar, então toca na noite, ou então toca em alguns eventos. Então eles usam bastante os arranjadores. Por quê? Porque não precisa de uma banda tocando. Ele tá ali comandando como se fosse uma banda na mão dele e fica muito mais completo. Obviamente, quanto mais caro o instrumento, é, mais fiel vai ser essa simulação e essa de ritmo e banda. Então, se você comprar um teclado talvez de entrada, não vai soar tão real o acompanhamento, mas conforme você vai adquirindo ou subindo o nível dos teclados, vai ficando cada vez mais real, até o ponto de você quase não saber a diferença de uma banda real e de um teclado arranjador simulando uma banda. Então vamos lá para o próximo modelo. O próximo modelo também é bem popular, mas já para uma galera que já tem uma certa noção, que são os sintetizadores. Então, os sintetizadores, eles são meio que eles criam aqueles sons eletrônicos ou então eles simulam ou emulam instrumentos reais. Então, é assim, a qualidade de timbre, a proximidade do real dos sintetizadores é maior do que os arranjadores, porque o foco do sintetizador não é o ritmo. O foco do sintetizador ele é nos timbres. Então, o foco dele é a qualidade do timbre, a qualidade do som que está sendo produzido. Então ele é muito utilizado em bandas. Por quê? Porque numa banda que você vai tocar, você não precisa de um arranjador. Porque o arranjador ele vai simular ritmo, vai simular bateria, vai simular baixo. E numa banda você já tem esses integrantes. Então você vai tocar numa banda, você não precisa de um arranjador. E já tem o baixista, já tem o baterista, já tem. Então se você está nesse contexto, o sintetizador seria uma opção melhor, porque ele vai ter uma qualidade melhor de timbres, de sons, e alguns deles têm um pouquinho de ritmo, mas o foco deles não é esse. Alguns não tem tipo de ritmo nenhum, só os sons mesmo. E uma característica assim diferente dos arranjadores é que geralmente os sintetizadores ele não vêm com aquela caixinha de som embutida. Então se você for tocar em casa, por exemplo, e ligar ele, você não vai ouvir som nenhum, a não ser que você ligue numa caixa de som ou você ligue num fone de ouvido. Então essa é a característica dos sintetizadores. O próximo tipo de teclado que existe é o Workstation. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar sobre eles, que eles são como se fosse a linha mais profissional, ou seja, é o que tem de mais avançado na tecnologia dos teclados. Então ele cria, sintetiza, você dá para você compor músicas nele, é como se fosse um computador num teclado. Então você tem muitas funções
E eles são usados em vários shows, assim, grandes e de grande porte, assim, porque simula tudo, orquestra e tudo mais. Ele tem um banco de dados de músicas prontas e um banco de dados de músicas para você gravar. Então dá para você gravar quase que um CD inteiro só nesse workstation. Então ele é muito completo. E eles são usados muito em estúdios também. Então estúdios grandes usam eles pela praticidade. Então você chega com seus sons criados, seus timbres criados, e você vai gravar uma faixa, um CD, você já tem tudo pronto ali. É só você ir editando. Então são os mais completos. Aí a gente também tem a faixa dos pianos digitais, que são teclados focados para simular o som e as teclas de um piano real. Então a gente tem vários modelos de simuladores de piano digital. Então eles simulam o piano. Muitos deles têm até aqueles pedalzinhos que nem vocês estão vendo aí na foto para simular os três pedais do piano. Então, na verdade, eles foram criados para ser uma alternativa para os pianos reais, porque um piano de cauda, por exemplo, além de ser muito caro, é muito difícil de transportar. Então não dá pra você sair com um piano de cauda por aí e onde você vai tocar. Então, preciso tocar em tal lugar, vou levar um piano de cauda, não tem como. Então foi criado esses pianos digitais para suprir essa demanda do pessoal que tá lá em turnê, pessoal que precisa sair para tocar em vários lugares e não dá para levar um piano real. E diferente dos teclados comuns, arranjadores, sintetizadores, os pianos digitais eles têm um foco eh, na tecnologia das teclas, porque elas simulam uma tecla real de piano. Então, não sei se vocês já chegaram a ter a experiência de tocar num piano real. A tecla do piano ela tem todo um mecanismo que tem um martelinho lá por dentro e tal, e as teclas elas têm uma ação diferente. Vocês tocam, se aperta a tecla assim, ela tem um tempinho para voltar. Geralmente elas são bem mais pesadas, na hora de você apertar você tem que aplicar muito mais força do que um teclado comum. E as teclas são um pouquinho mais altas, largas, então tem uma certa diferença do piano digital para os teclados, arranjadores e sintetizadores. Alguns desses pianos eles têm alguns ritmos juntos também, então é como se fosse um pouquinho de arranjador com piano digital. A Yamaha, por exemplo, tem a linha DGX que tem esse esquema, que ela tem alguns acompanhamentos, alguns ritmos, mas tem o simulador de piano. E geralmente eles possuem 88 teclas, porque é o número de teclas que tem no piano real. Então, o foco do piano digital é simular um piano sem você precisar ficar carregando o piano para todo lado. E além disso, a gente tem, né, uma tecnologia relativamente mais recente, que são os controladores MIDI. Então, geralmente os controladores não possuem timbres nem ritmos nenhum, ou seja, eles não têm som nenhum. Se você ligar ele assim, ele não sai som, ele é só como se fosse só as teclas. E eles têm algumas configurações, alguns têm alguns padzinhos para simular bateria eletrônica, tem vários controles assim. Então, geralmente eles são utilizados para controlar ou uma bateria eletrônica ou você simular um som no computador e você liga ele no computador e através do computador, o computador vai simular os sons. Ou então módulos de som também, existem alguns módulos que você compra assim, da Roland tem bastante. Você pluga o controlador no módulo e o controlador vai meio que controlar os sons que está vindo do módulo. E a vantagem dos controladores é que você pode simular ou emular qualquer tipo de timbre. Então imagine que você tem um notebook e você instala lá um software que simula um piano da Nord, por exemplo. E então você vai ter o som do teclado Nord, que é um dos melhores que existe de piano, de emulação de piano, no seu controlador MIDI. Aí você, não, agora eu quero fazer sei lá, um som do Yamaha, de um Juno DI, ou um som de um sintetizador, ou seja, você tem uma variedade quase que infinita de timbres a partir do controlador, ou seja, você não fica limitado ao equipamento que você tem. Então, quando você compra um equipamento, um teclado, você está limitado aos timbres que ele tem. Se você tem um controlador, você só está limitado ao software que você estiver usando no seu computador ou notebook. E eles têm vários tamanhos, então tem desde 25 teclas, que é aquele pequenininho ali em cima, que muitas bandas usam só para fazer alguns efeitos e tudo mais.
Tem o de 49 teclas, que é um pouquinho maior. Tem o de 61, que é o comum, que é o tamanho padrão dos arranjadores. A maioria dos teclados que você vê por aí tem 61 teclas. Ou tem até controladores de 88 teclas, ou seja, simulando piano. Então é como se fosse o piano digital, só que sem som. Ele só tem as teclas do piano digital. Você precisa ligar ele num computador ou no módulo de som para, através desse módulo ou do computador, o som ser produzido. Então, essa é uma das tecnologias recentes que a gente tem. E tem muita banda e muito artista profissional que está usando esses controladores aí. Além disso, a gente tem uma pecinha que muita gente nem sabe para que é, ou às vezes sabe e não usa ou acha que não precisa usar, que é o pedal de sustain. Então, para quem não sabe o que é um pedal de sustain, a palavra sustain do inglês significa sustentar, ou seja, ele sustenta o som. Então, quando você liga o pedal de sustain, ele não vai acontecer nada no seu teclado. Você vai ligar ele lá e o teclado vai continuar o mesmo. Quando você tocar uma nota, um acorde, e você pisar no seu pedal, o tempo que você estiver pisando, a nota vai ficar soando. Ou seja, ele prolonga a nota. É como se o seu dedo ainda estivesse na tecla. Então você tá lá. Geralmente é legal você fazendo um efeito que prolonga bastante, ou um órgão, ou um string, para você perceber bem a diferença. Então você vai lá, coloca um órgão e faz um acorde ou aperta uma nota. E você, ao mesmo tempo que está fazendo essa nota, você aperta o pedal. Aí você vai tirar a mão do teclado e aquela nota vai ficar soando até você tirar o pé do pedal. Então é bem interessante o recurso do sustain. E aliás, para quem quer tocar piano ou simular ou fazer um arranjo parecido com um som de piano, é essencial você usar o pedal de sustain. Porque se você não usar o pedal de sustain, toda vez que você tirar o dedo, a nota vai sumir, vai abafar. Ou seja, vai ficar aquele som seco, vai ficar aquele som sem preenchimento. Então, quando você usa o pedal de sustain e sabe usar e apertar e soltar na hora certa, o som vai ficar muito mais cheio e vai possibilitar combinações que não daria para fazer. Então, por exemplo, a gente só tem 10 dedos na mão. Então, você faz lá, usou um acorde que usou a maioria dos seus dedos e você quer acrescentar uma nota além disso daí, uma nota mais aguda, uma nota mais grave. Se você pisar no pedal, todas aquelas notas vão continuar soando e você vai poder soar mais 10 ou mais 10, mais 10, mais quantas notas você quiser por cima daquelas notas. Então só com o pedal dá pra gente fazer isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho na teoria musical, que é essencial para o nosso estudo de teclado. E a gente vai aprender um pouco sobre a subdivisão da música. Então, a gente sabe que a música é uma arte, mas como ela é dividida? Então a gente vai dividir em vários tópicos e a gente vai estudar por tópicos separados. Então aqui eu fiz uma subdivisão. A gente vai começar com notas, aí as notas vão gerar escalas, as escalas vão gerar acordes, os acordes vão gerar os campos harmônicos, e através dos campos harmônicos a gente vai fazer a nossa canção ou a nossa peça. Então essas aqui são as subdivisões básicas e alguns dos tópicos que a gente vai estudar. A gente vai estudar cada um deles separados, um de cada vez, e todos eles se interligam, então um precisa do outro. Então a gente vai começar pelas notas. E ali em cima eu fiz uma divisãozinha, então as notas e as escalas, elas são responsáveis pela nossa melodia. Então se eu perguntar para vocês o que é melodia? Então melodia é uma sequência de notas ou uma sequência de escalas, ou seja, melodia é aquilo que a gente consegue cantar, ou seja, um cantor cantando, ele está fazendo uma melodia. Um solo de uma música é uma melodia, um solo de sax é uma melodia. E quando é que é harmonia? Quando são mais de uma nota tocadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô tocando violão, eu tô batendo nas 6 cordas, tá soando 6 notas. Então isso é uma harmonia, tô fazendo um acorde. Eu tô lá no teclado apertando 3 notas ao mesmo tempo, isso é um acorde. Então isso daí representa harmonia. Campo harmônico também é uma harmonia, porque campo harmônico é uma sequência de acordes. Então, resumindo, mais ou menos a gente existe as notas musicais, que a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Um conjunto de notas musicais vão formar as escalas vão formar os acordes vão formar os campos harmônicos, e a partir do campo harmônico a gente vai formar nossa canção e nossa peça. E embaixo de tudo isso tem um ritmo, ou seja, toda melodia tem ritmo, toda harmonia tem ritmo, ou seja, tudo tem ritmo. Então o ritmo ele é responsável por tudo ali, então por isso que eu coloquei ele preenchendo todos os itens.
Então a gente vai trabalhar em cima das notas. Então, dentro da nota, que é o que a gente vai ver agora, a gente vai ter 4 itens. Então, o primeiro item é a altura, o segundo, duração, o terceiro, intensidade e o último, timbre. Então, dentro da altura, o que significa altura? Altura não é volume. Tem muita gente que confunde. Ah, esse som está muito alto, ou seja, esse som está com volume alto. Mas a altura, nesse caso aqui, não é volume alto. A gente não está falando de altura de volume, a gente está falando de altura de nota. Então, quando alguém falar para você qual a altura dessa nota, você não vai pensar em volume, você vai pensar em grave ou agudo. Então, grave é aquele som grosso, tipo do contrabaixo, som grave. E agudo é aquele som bem fininho, que é tipo um solo de sax, ou então um solo de guitarra, aqueles são sons agudos. Então, a altura fala de grave e agudo. Isso significa altura na música. Depois a gente tem duração. Duração, como o nome já diz, é o tempo que vai durar a minha nota. Então, a nota pode ser longa ou curta. Então, isso é bem simples. Então, tem notas bem longas e tem notas bem curtas. Então, por exemplo, no instrumento de sopro, uma nota longa você precisa de bastante fôlego para produzir e uma nota curta você precisa de menos fôlego. Intensidade. Aí que fala do volume. Então, na música a gente trabalha mais com intensidade do que volume. A gente não fala muito sobre volume. Então, uma nota, por exemplo, ela pode ser bem fraca, ou seja, um volume bem baixinho, ou a nota pode ser bem forte. Então, isso aí fica bem evidenciado, por exemplo, num violão. Quando você vai tocar um violão, se você, a mão da batida, você bater muito forte, o som vai ser bem forte, o volume vai ser alto. Isso é tocar forte. Se você tocar bem fraquinho, quase não encostando nas cordas, o som vai ficar bem fraquinho, ou seja, o volume vai ficar bem baixo. No teclado, essa intensidade aí ela é medida pela força com que você aperta as teclas. Então, os arranjadores, assim, a maioria deles agora já possuem o que a gente chama de sensibilidade. Então, as teclas têm sensibilidade. Obviamente, os arranjadores bem de entrada, assim, a sensibilidade não é muito fiel. Então, se você tocar assim forte ou fraco, a diferença não vai ser tão nítida do que um arranjador com a sensibilidade maior. E por isso que nesse quesito os pianos digitais, eles ganham muito, porque o piano é um instrumento muito dinâmico, então varia muito. O dedo do pianista toca bem fraquinho, um pouquinho médio, forte, então tem uma variação, uma nuance de intensidade ali no teclado, no piano. E por isso que os pianos digitais, as teclas são especialmente focadas em sensibilidade. No teclado, a sensibilidade é um pouco menor, mas ela também existe. Logicamente, existem teclados bem de entrada, até infantis, que não tem sensibilidade nenhuma, que você toca lá, a tecla você pode tocar encostando ou marretando a tecla, o volume não vai mudar. Mas esse tipo de teclado eu não recomendo. Recomendo vocês a ter um teclado pelo menos com um mínimo de sensibilidade, para vocês ir treinando esse esquema de bater forte, bater fraco nas teclas, para ir regulando o volume com a intensidade dos dedos. E por último, a gente tem o timbre. Timbre é aquilo que diferencia um som do outro. Então, por exemplo, você pode fazer a mesma nota, na mesma altura, na mesma duração, na mesma intensidade, mas quando você tocar essa nota, ela vai produzir um som de piano, você sabe que esse é um timbre de piano. Se você tocar essa nota com um som de violino, você reconhece pelo som que é um violino. Então, o timbre é uma coisa que você, mesmo de olhos fechados, você percebe e você identifica que tipo de instrumento que está tocando aquela nota. E isso também é muito fácil de perceber na voz. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que no meio de uma multidão, se tiver um monte de gente ali e você escutar ou sua mãe te chamando, ou sua esposa, ou seu filho, você vai identificar a voz do seu filho, por quê? Pelo timbre que ele tem. Então você conhece o timbre da pessoa, de um familiar seu, do amigo seu. Então isso faz você identificar. A mesma coisa acontece com os instrumentos. Você escuta um som, você fala, esse aqui é um som de piano, esse aqui é um som de violino, esse aqui é um som de saxofone. Então esse é timbre. E no teclado, geralmente, como a maioria dos teclados são produzidos no exterior,
vai estar como voice. Então, timbre, geralmente, ele é escrito como voice, como se fosse voz. Então, você compra um teclado arranjador, vai estar lá, voice, vai ter 127, 200, sei lá quantas vozes, que é o equivalente a timbre. Então, no teclado voz é a mesma coisa que timbre. Então, voltando para subdivisão que a gente estava falando, então a gente viu, fazer um resuminho básico. Dentro de notas, a gente tem altura, grave agudo, duração, curto longo, intensidade, fraco ou forte, e timbre, aquela característica que identifica o som. Então a gente vai focar no primeiro item, na altura. Então vamos lá para a origem das notas musicais. Então muita gente conhece as notas e de ouvir falar ou de aprender na escola, mas nem sabe de onde que veio, nem sabe a origem desses nomes. Então eu vou contar para vocês a origem das notas. Então existiu um monge católico lá na Itália, que o nome dele era Guido de Arezzo, e foi ele o responsável por criar o nome das notas como a gente conhece. Então, na época, era no século X, ele criou um hino a São João, na época na Igreja Católica, e cada sílaba do começo da linha desse hino era cantada numa nota. Então, eles estavam meio que formando o sistema tonal na época, estavam meio que formando a música do jeito que a gente conhece, dividindo o esquema de tons e tudo mais. Então a gente tem a primeira ali, o ut era a primeira sílaba. Foi o primeiro nome da primeira nota. Depois ressonare, veio ré, mira, veio mi, famuli, aí veio fá, que é a primeira sílaba. Solve veio do sol, labi é a nota lá que a gente conhece. E esse Sancte Johannes, ele juntou o S do Sancte com o I de Johannes e fez o Si. Aí o nome das notas ficou ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mais pra frente, depois de um tempo, o ut foi substituído por dó, porque ut para cantar era bem difícil. Então ut, com esse T mudo, não ficava muito legal para os cantores cantarem na época. Então eles substituíram a sílaba do ut por dó. Então aí que formou as 7 notas musicais como a gente conhece. Então ficou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então essa é a origem das notas musicais. Então, como a gente foi colonizado pelos portugueses e tudo mais, e a nossa língua, a língua portuguesa, ela derivou do latim, teve muita influência do latim. Então, esse nome de notas a gente herdou. Então, por isso que a gente aprendeu o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que acontece que aconteceu a globalização e tudo mais, esquema de internet e tal, o mundo inteiro se uniu. E aí a gente conheceu a nomenclatura universal, que é aquela das cifras. Então, essa é uma nomenclatura que é muito usada nos países do mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos é amplamente utilizada, que é aquelas letras A, B, C, D, E, F, G. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre elas na próxima aula. Então, é um pouquinho complicado porque a gente tem que meio que fundir essas duas nomenclaturas. Então, a gente tem que saber a original, que é essa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é usada por nós brasileiros. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber o equivalente na nomenclatura universal, que são as cifras. Então, a gente juntando esses dois aí, a gente vai conseguir trabalhar na música. Então, usando as 7 notas musicais que a gente aprendeu, que o Guido de Arezzo inventou, a gente começa pelo Dó e a gente vai subindo, ou seja, do Dó pro Ré, as notas vão ficando mais agudas, mais fininhas. Então, é como se fosse uma escada. Então, a gente vê o Dó, depois a gente vê o Ré, vai subindo e ficando mais agudo, o Mi ficando mais agudo, o Fá mais agudo, o Sol, o Lá, o Si. E acontece que depois que a gente completa a escadinha lá no Si, a escadinha repete de novo e continua subindo infinitamente. Então, essa aqui é uma escada como se for, que sempre vai dar um mesmo círculo. Então, ela vai fazer um ciclo infinito, tanto para cima quanto para baixo. Então, abaixo daquele Dó ali tem um outro Si que vai descendo a escada e vai repetindo. Acima daquele Si que tem ali, tem um outro Dó, tem uma outra escada que vai se repetindo infinitamente. Então, na verdade, eu digo infinitamente, mas é até a frequência que os nossos ouvidos conseguem ouvir. Então, vai chegar um ponto que vai ficar tão agudo que o nosso ouvido já não ouve mais.
Do mesmo jeito que se você descer muito, vai ficar grave ao ponto de nosso ouvido humano não conseguir ouvir mais. Então essa aqui é a escadinha básica, essencial para música, para qualquer instrumento, na verdade, não só para teclado, para todos os instrumentos, para voz, para tudo que é relacionado à música, essas notas são utilizadas. E agora a gente vai um pouquinho para a parte prática. A gente vai memorizar o nome dessas notas no teclado. Então a gente aprendeu até agora de onde elas vieram, o nome delas, que elas são agudas, graves e tudo mais. Só que agora a gente vai aprender a encontrá-las no teclado. Então eu vou mostrar alguns truques, alguns pontos de referência que vão ajudar vocês a memorizar bem rápido a posição dessas notas. Então a gente sabe que existem 7 notas musicais. Elas vão do grave para o agudo, e isso a gente chama de altura. Então essa distância, esse deslocamento de grave para agudo, a gente sempre vai chamar de altura. Então, para ficar mais fácil o aprendizado, a gente vai dividir as 7 notas musicais em 2 grupos. O primeiro grupo vai ser o grupo Dó, Ré, Mi, e o segundo grupo vai ser o grupo Fá, Sol, Lá, Si. Você pode perceber que nesses grupos aí a gente tem 2 teclinhas pretas ali e 3 teclinhas pretas. Então eu vou mostrar para vocês onde localizar essas notas no teclado, e tanto com a mão esquerda, tanto com a mão direita. Então a gente tem os 2 grupos, né? A gente vai começar pelo grupo Dó, Ré, Mi. Então sempre antes desse grupinho de 2 teclas, antes da primeira teclinha aqui, vai ser a nota Dó. Então, isso aqui é um Dó. Depois a gente vai vir o Ré e o Mi. Bem fácil de memorizar. Então Dó, Ré, Mi. Então toda vez que eu tenho um grupinho de 2 teclas pretas, uma antes é o Dó. Dó, Ré, Mi. E no teclado isso se repete várias vezes. Então a gente tem esse grupinho aqui, que é o grupo 1. Aqui no começo a gente vai ter o grupinho aqui também, que aqui também tem 2 teclas pretas. Então vai ter Dó, Ré, Mi aqui também. Aí você vai perguntar qual a diferença desse Dó, Ré, Mi e desse. A diferença é que esse Dó, Ré, Mi do começo é grave. O som é bem grosso. Esse aqui já é um pouquinho mais agudo. Conforme a gente vai andando para a direita no teclado ou no piano, vai ficando mais agudo sempre. Então a gente tem esse Dó, Ré, Mi, depois a gente tem outro grupinho aqui, que vai ser o outro Dó, Ré, Mi. Depois a gente tem o outro grupinho, que vai ser Dó, Ré, Mi aqui também. Depois a gente tem o outro Dó, Ré, Mi. E a última nota do teclado que tem 61 teclas, que é esse caso aqui, a gente vai ter um Dó, que é o último. Aqui não tem grupinho de 2 porque acabou, mas a última nota é um Dó. Então a gente vai ter um Dó, Ré, Mi, 2, 3, 4, 5. Temos 5 repetições e um Dó sozinho no final. Então esse é o primeiro grupinho que você vai precisar memorizar. Achar o Dó, Ré, Mi em qualquer lugar no teclado. Não só o Dó, Ré, Mi. Se eu falar para você onde tem um Ré, você vai pensar, bom, o Ré ele fica no meio do grupo de 2. Então tem um grupo de 2, Ré tá no meio. Grupo de 2, Ré tá no meio. Pronto, memorizamos o Ré. Se eu falar só o Mi, como é que a gente faz para achar o Mi? É no final do grupo de 2. Tem um grupinho ali, ó o Mi aqui no final. Com isso a gente memorizou 3 notas musicais no teclado inteiro. Na verdade, as notas musicais elas só se resumem a esse pedacinho aqui, ó. Se eu cortasse esse teclado aqui no meio e se errasse bem nesse pedaço aqui, só esse pedaço aqui, essas 7 teclinhas brancas aqui já daria para tocar qualquer música. Só que eu teria limitado a só sons graves, que aqui é tudo grave. O que aconteceu, eles copiaram várias vezes essas 7 notas aqui para a gente ter uma variedade de graves e agudos, mas as notas são as mesmas, só muda o posicionamento de onde elas estão. O segundo grupo, que tem um pouquinho mais de notas, um pouquinho mais difícil de gravar, é o grupo Fá, Sol, Lá, Si, que é esse daqui. Esse grupo vai estar sempre como ponto de referência, grupo de 3 notas pretas. Então tem 3 notas aqui.
Sempre antes da primeira nota preta vai ser um Fá. Então vai ter um Fá aqui, vai ter um Fá aqui, vai ter um Fá aqui, um Fá aqui e outro Fá aqui. São todos os Fás do teclado. Qual é o último? O último é um Si. O último desse grupo, grupo 2. Então vai Fá, Sol, Lá, Si. A gente vai trabalhar primeiro com as extremidades, depois gravar os meios. Primeira ponta é um Fá, segunda ponta é um Si. Então se eu falar encontra todos os Sis aí do teclado, você vai falar grupo de 3 no final. Si, 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 grupo de 3 no final. Si. Então tem todos os Sis aqui. Beleza, a gente gravou os Fás e os Sis. Agora vamos pro meio. Então, o do meio da esquerda vai ser um Sol. Que vai estar, tipo, bem no comecinho do grupo de 3 notas pretas aqui, mas não na extremidade, vai estar um pouquinho na frente. Então, olhou pro grupo de 3, na frente da primeira tecla dele vai ter um Sol. Vou mostrar os outros Sols. Tem um grupo de 3, uma na frente, tem outro Sol. Grupo de 3, uma na frente, tem outro Sol. Grupo de 3, Sol. Grupo de 3, Sol. E agora só faltou o último. O último é o Lá. O Lá tá quase no fim da extremidade direita, mas não tá no fim. O fim é um Si. O Lá aqui vai ser um pouquinho antes. Grupo de 3. Antes do final da direita, a gente volta uma, vai ter o Lá. Grupo de 3. Antes do final vai ter o Lá. Grupo de 3, Lá. Grupo de 3, Lá. Grupo de 3, Lá. Se a gente gravar esses dois grupinhos, o primeiro grupo que são todas essas daqui, ó, e o segundo grupo que são todas essas daqui, a gente vai gravar todas as notas do teclado. São só essas, não tem mais. A gente só vai repetir esse bloquinho e copiar ele Ctrl+C, Ctrl+V pra tudo. Então, no começo parece, nossa, como que eu vou gravar? Às vezes eu não acho a nota ali. Se você gravar esses dois grupinhos aí, pronto, você vai achar qualquer nota. Além dessas notas aí, eu marquei ali no slide. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, eu marquei aqui no slide esses números, essas bolinhas com números aí. Essas bolinhas com números simbolizam os dedos da nossa mão. Então, ali em cima eu coloquei mão direita, a gente vai trabalhar com a mão direita. Então, na mão direita, a gente vai tocar o Dó, Ré, Mi com o dedo 1, 2, 3. Então, como é que a gente faz isso na prática? Vamos pegar um Dó, Ré, Mi do meio aqui. Lembra o grupinho de 2? Vai ter o Dó, Ré, Mi. Dedão é o número 1. Sempre vai ser o dedo 1. 2, 3, 4, 5. Assim que a gente conta. Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. 5 dedos. Então, a gente vai colocar posicionamento lá. 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Uma dica para posicionar a mão. Seguinte. Nunca pendura sua mão no teclado. Ficar pendurado assim, ó. Pendurar o peso do seu braço na tecla. Nunca faça isso. O seu braço tem que ser um apoio, um sustento para sua mão. Então, para você saber se está fazendo certo, você coloca como se fosse apertar as teclas do teclado e você abre o dedo. Se sua mão cair, é porque você estava apoiando o braço inteiro nos seus dedos. Seus dedos não tem que apoiar nada, só tem que apertar a tecla. Quem apoia o seu braço, sua mão, tudo, é aqui o antebraço. Você tem que apoiar sua mão no antebraço. E os dedos só servem para apertar. Então você vai apertando. Então a gente vai lá, coloca o dedão no Dó. Depois a gente coloca o segundo dedo, que é o indicador, no Ré. E esse dedo aqui, que é o dedo médio, no Mi. Então fica Dó, Ré, Mi. Dedos 1, 2, 3. Então se você quiser fazer isso no teclado inteiro, só pra você ver como que é bem legal. Então você faz 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se quiser fazer o Dó, faz com o dedão no final lá. Depois a gente tem o segundo grupo. O segundo grupo vai ser 1, 2, 3, 4. Quase a mesma coisa.
Só que a gente vai começar no Fá, que é o segundo grupo. Então, o primeiro grupo a gente começa aqui no Dó, né? O segundo grupinho, lembra que uma antes desse grupinho de 3 aqui era o Fá? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Um dedo de cada vez. Um exercício bem legal para vocês praticarem a independência dos dedos, até aliás, a gente vai ter uma aula só sobre isso, para eles obedecerem. É você colocar todos os 4 em cima das teclas, deixa eles lá, ó. Se você estivesse descansando, não apertando, só descansando. Não é para soltar o peso da mão, se soltar, vai apertar tudo. Não. Você deixa a mão apoiada e só encosta os dedos aqui em cima, se fosse descansando eles. O exercício vai ser você apertar um dedo de cada vez, sem mexer os outros. No começo vai ser bem difícil. Então você vai deixar todos os dedos ali e vai apertar só o dedão. O resto continua dormindo lá. Depois você vai apertar o indicador. O resto tá tudo dormindo. Depois vai vir pro dedo médio. Sem mexer nem tensionar. Não precisa travar o dedo e ficar fazendo força, não. Tem que estar totalmente relaxado. Depois o dedo anular aqui a gente vai tocar o Si. E depois você pode fazer todos, um de cada vez. Depois que você conseguiu domar os seus dedos e fazer essa sequenciazinha, a gente vai lá e faz em todos os grupos 2 do teclado. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro exercício da mão direita. Depois a gente vai ter a mão esquerda. A mão esquerda, as notas são as mesmas. A gente já aprendeu as notas, não vai mudar o nome da nota. Vai mudar só os dedos. Não dá pra começar com o dedão, porque o dedão tá desse lado agora, não tá do lado de lá. Então a gente vai inverter. Então é quase a mesma coisa, só que a gente substitui. Então vai ter dedo 5, 4, 3. Só que aí tem um detalhe. Vai ter o 2, 1, 3, 2. Isso é muito importante, porque mais pra frente eu vou ensinar pra vocês o porquê da segunda parte a gente não começar com o dedo 5. Mas por enquanto, tentem fazer desse jeito aí. Então vai ser 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2. Eu vou mostrar na prática como que é. Então, dedinho, lá no Dó, primeiro grupo. 5, 4, 3. Depois a gente vai vir o 2. Depois vem o 1. E agora como é que eu faço? Acabou o dedo. Acabou o dedo. Eu vou pegar o dedo 3, que é 1, 2, 3, e venho pro lado aqui, ó. De novo. 5, 4, 3, 2, 1. Venho com 3. O 2. E acabou. Memorize desse jeito que é o jeito certo. Se você aprender do jeito errado, depois vai ser muito difícil você mudar esse hábito de trocar os dedos. Então, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2. Vamos voltar para os grupinhos. Primeiro grupinho, então. Dó, Ré, Mi. Baseado aqui. Dó, Ré, Mi, 5, 4, 3. Então, eu vou fazer no teclado todo. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Fiz o teclado todo. Agora eu vou fazer a segunda parte. Vai ser 2, 1. 3, 2. Então, 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2.
2, 1, 3, 2. E último. 2, 1, 3, 2. Se você não conseguir fazer esse 2, 1, 3, 2 agora, achar muito complicado, não tem problema, a gente vai trabalhar na aula de independência dos dedos e de escalas. O importante, o foco dessa aula é você gravar os grupinhos, gravar o nome das notas. Então, o foco dessa aula é o nome das notas. O número dos dedos e a posição dos dedos, a gente vai trabalhar com o tempo, mas é legal desde o começo a gente começar a trabalhar com os dedos corretos. Mas se você tiver muita dificuldade de fazer os dedos corretos da mão esquerda, não tem problema, pode fazer outros dedos. Então, se você achar difícil, você pode fazer com os dedos sequenciais. Então, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Por enquanto. Só se você não conseguir fazer do jeito correto. Bom, e com isso a gente meio que finalizou o nome das notas. E eu coloquei alguns exercícios que eu vou mandar no material em PDF, que são sequências de nota meio aleatórias e várias combinações. E vocês vão fazer para mim e mandar por áudio ou vídeo. Na verdade, eu prefiro que seja vídeo para eu ver o posicionamento dos dedos. E vocês vão tentar fazer as notas uma atrás da outra. Então, por exemplo, ali está escrito Mi, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Então, vocês vão olhar para aquilo e vocês vão tocar para mim essa sequência sem pensar muito. Então, por exemplo, Mi, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Estou criando a independência dos dedos, ao mesmo tempo eu estou memorizando as notas e estou coordenando meu cérebro para apertar as teclas corretas, de acordo com o que eu estou lendo. Isso aí que foi no grupinho 1. Eu dividi em grupos no exercício. Então vai ter o primeiro exercício você vai trabalhar só o grupinho 1, que é Dó, Ré, Mi. O segundo exercício você vai trabalhar o grupinho 2, que é o Fá, Sol, Lá, Si. E o terceiro exercício eu vou misturar os dois grupos. Então você vai trabalhar com as 7 notas. No exercício 2 ele tem o segundo grupo. Então tá ali, ó. Lá, Si, Sol, Fá, Si, Lá. Então você vai tocar para mim. Lá, Si, Sol, Fá, Si, Lá. Não precisa ser nessa velocidade rápida. Pode ser na velocidade que você conseguir. Mas eu quero que vocês tentem tocar o mais rápido que vocês puderem. Lógico, sem errar, sem ficar esbarrando em todas as teclas. Por quê? Porque eu quero que o seu cérebro comece a trabalhar essa memória de notas para vocês exercitarem e até que seja uma coisa comum e fique natural você encontrar todas as notas. Então é isso aí, a gente finaliza a nossa primeira aula, que é a iniciação no teclado número 1. E espero que vocês tenham aprendido bastante. Não deixe de fazer os exercícios e mandar atividade lá no aplicativo. E a gente finaliza. E um abraço e até a próxima aula.